Era uma terça-feira de manhã, 23 de maio de 2023. O sol ainda estava baixo sobre os telhados do bairro Tiberi, em Uberlândia, aquela luz rasa de início de dia que deixa tudo com sombra comprida. Eu estava na calçada de casa com as chaves do carro na mão quando o seu Antônio saiu do portão de frente e atravessou a rua na minha direção com uma pressa que não combinava com os seus 71 anos. Ele parou a 1 metro de mim. Me olhou por um segundo sem falar, como quem ainda está decidindo se vai dizer o que veio dizer. Geraldo, ele falou baixo. Antes de você sair, revisa a câmera. Fiquei parado. Que câmera? A da garagem. Você não instalou uma câmera nova em março? Tinha instalado. Uma câmera de segurança externa que eu havia colocado na testada da garagem depois de um arrombamento no bairro. O aplicativo ficava no celular. Eu havia configurado, testado uma vez e praticamente esquecido que existia. Revisa antes de sair, ele repetiu. E olha os últimos 30 dias. Ele voltou para a casa dele sem mais nada. Fiquei parado na calçada com as chaves na mão. Entrei no carro. Não liguei o motor. Abri o aplicativo da câmera. Selecionei os últimos 30 dias. E o que eu vi naquela gravação acabou com 40 anos de casamento numa manhã de terça-feira de maio, com o sol ainda baixo e as sombras compridas sobre o asfalto do bairro Tiberi. Não vou revelar agora o que estava naquela gravação, mas vou te contar tudo, desde o começo. Antes de continuar, preciso de um momento com você. Obrigado por estar aqui, de onde quer que você esteja ouvindo isso agora. De qualquer cidade do Brasil, de qualquer lugar onde alguém que trabalhou a vida inteira longe de casa vai reconhecer o peso do que eu vou contar. Me conta nos comentários de onde você é. Cidade, estado. Esse gesto simples me diz que não estou falando para o vazio. Preciso te avisar que alguns nomes e detalhes desta história foram ajustados para proteger as pessoas envolvidas. Mas o que você vai sentir ao ouvir é completamente real. A traição é real. A dor é real. E o que eu fiz depois também é. Agora deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Geraldo Menezes. Tenho 67 anos. Nasci em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, filho de um homem que nunca ficou parado numa cidade por mais de 2 anos seguidos. Meu pai era feirante, depois tropeiro, depois ajudante de transportadora. O movimento estava no sangue da família antes de eu nascer. Quando completei 18 anos e tirei a habilitação profissional, já sabia qual era o meu lugar no mundo. Era atrás de um volante. Fui motorista de carreta por 32 anos. Percorri cada estado desse país pelo menos uma vez. Conheço a BR-116 de trecho em trecho como quem conhece o próprio quintal. Já peguei neblina fechada na Serra das Araras às 3 da manhã. Já rodei com pneu furado 40 quilômetros até o próximo posto no meio do Mato Grosso. Já fiz entrega em frigorífico no Pará numa madrugada de 40 graus de calor úmido que colava a camisa na pele como plástico. Não me arrependo de nada disso. O caminhão foi o que me sustentou. Foi o que sustentou a família. Foi o que pagou a casa do bairro Tiberi, a faculdade do nosso filho Marcelo, as reformas que a Marlene foi fazendo ao longo dos anos enquanto eu estava na estrada. No painel do meu último caminhão, um Scania vermelho, ano 2008, placa de Uberlândia, havia uma foto pequena presa com fita adesiva ao lado do velocímetro. Não era porta-retrato, não era nada sofisticado. Era uma foto de 4x6, plastificada numa papelaria de bairro, que eu havia mandado fazer em 2001. E que ficou ali por 11 anos até eu me aposentar. A foto era do nosso casamento. Junho de 1983. Eu com o terno azul marinho alugado, ela com o vestido branco que a mãe dela havia costurado. Os dois sorrindo para a câmera com aquele sorriso de quem não sabe ainda o que a vida vai cobrar, mas acredita que vai dar conta do preço. Levei aquela foto comigo em cada viagem durante mais de uma década. A Marlene Menezes tem hoje 64 anos. Nasceu em Ituiutaba também, filha de comerciante, mulher de fala fácil e presença que enche o ambiente. A gente se conheceu numa festa de São João de 1980, casou 3 anos depois e teve o Marcelo em 1986. Ela nunca trabalhou fora, escolha dela que eu nunca questionei. Cuidava da casa, criou o filho, gerenciava o dinheiro que eu mandava todo mês com a regularidade de quem cumpre contrato. E eu mandava religiosamente. Por 12 anos, de janeiro de 2008 até dezembro de 2019, quando me aposentei e voltei para ficar em Uberlândia de vez.
Eu rodei rotas de longa distância que me mantinham fora de casa às vezes por 3 semanas seguidas, às vezes um mês. Uma vez, em 2014, fiquei 42 dias seguidos na estrada, por conta de uma rota nova que a transportadora havia aberto para o norte do país. Todo mês, sem falta, sem atraso, sem desconto. Transferência bancária na primeira semana do mês. R$ 3.200 fixos de fevereiro de 2008 até junho de 2015, quando aumentou para R$ 3.800 depois de uma promoção. Em 2018, chegou a R$ 4.100. Nunca questionei para onde ia. Nunca pedi prestação de contas. Ela era minha esposa. Eu confiava. O seu Antônio Ramos morava em frente havia 14 anos. Homem quieto, viúvo desde 2019, que passava as manhãs sentado numa cadeira de plástico na varanda da frente lendo o jornal e observando o movimento da rua com aquela atenção tranquila de aposentado que tem tempo e usa bem. A gente se cumprimentava todo dia. Às vezes tomávamos café juntos no final da tarde. Não era amizade de confidência. Era a amizade discreta de vizinhos que se respeitam, que se ajudam quando precisa e que não entram na vida um do outro sem convite. Quando ele me parou naquela manhã de maio, foi a primeira vez em 14 anos que ele tomou aquela iniciativa. Eu devia ter entendido ali a gravidade do que ele estava me dizendo. Devia ter entrado em casa imediatamente e revisado a câmera antes de dar mais um passo. Mas algo em mim resistiu por alguns segundos. Aquela resistência específica de quem sente que uma informação vai mudar alguma coisa que não tem como ser desmanchada depois de conhecida. Fiquei parado no carro por uns 4 minutos antes de abrir o aplicativo. E quando abri, entendi por que o seu Antônio havia escolhido aquela manhã para falar. Se você está ouvindo isso agora e já sentiu esse peso, a hora em que alguém te avisa de algo que você ainda não sabe, e você fica parado com aquela informação na mão como se adiasse alguns segundos fosse adiar o estrago, me conta nos comentários. Você já passou por uma traição que veio de quem você menos esperava? Pode ser uma frase só. Só me conta que você reconheceu algo nessa história. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que alguém está ouvindo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que eu contei até aqui é só o começo. O que estava naquela gravação e o que eu descobri nas semanas seguintes sobre os 12 anos em que estive na estrada mandando dinheiro todo mês, você não vai conseguir parar de ouvir. Antes de te contar o que havia na gravação, preciso te contar o que havia nos anos anteriores, porque traição não aparece do nada. Ela se instala devagar, em camadas, e vai construindo a sua própria camuflagem, usando exatamente a confiança de quem não imagina que precisaria desconfiar. E quando você olha para trás depois que tudo veio à tona, as cenas se reorganizam com outra lógica. Como quando você termina de montar um quebra-cabeça e de repente cada peça que parecia estar no lugar errado encaixa com precisão. Eu estava na estrada há 3 anos quando a Marlene começou a mencionar o Edson. Edson Cavalcante. 48 anos na época. Dono de uma pequena distribuidora de bebidas no bairro Jardim Brasília, a 2 bairros do Tíberi. Ela o havia conhecido numa festa de aniversário de uma vizinha em 2011. Passou a mencioná-lo com aquela naturalidade de quem está descrevendo uma parte do ambiente cotidiano. O Edson me deu carona até o mercado. O Edson conhece um bom encanador. O Edson foi lá em casa resolver aquele problema na caixa d'água. Eu ouvia por telefone nas madrugadas de posto de gasolina, com o caminhão estacionado e o motor esfriando do lado de fora. E não sentia nada que me alertasse. Por que ia sentir? Era o vizinho que ajudava enquanto eu estava fora. Aquilo me parecia razoável. Parecia até uma bênção. Alguém próximo que podia ser acionado quando o cano entupisse ou a fechadura emperrasse e eu estivesse a 600 quilômetros de distância. Ele estava sendo prestativo. Era o que eu pensava. Em 2013, numa das minhas voltas para casa depois de 3 semanas fora, encontrei na garagem uma prateleira nova de madeira que eu não havia pedido para ninguém fazer. Estava bem feita, com parafuso escorado no reboco, nivelada. Perguntei a Marlene quem havia feito. O Edson passou e viu que eu estava com dificuldade de guardar as ferramentas. Ele fez em meia hora. Aquilo não me sentou bem. Não soube dizer por que na hora. Racionalizei. Era só uma prateleira. Ela havia precisado. Ele havia ajudado. Fim de assunto. Fui dormir sem dizer nada. Deveria ter dito alguma coisa. Não disse.
Em outubro de 2015, o Marcelo foi morar em São Paulo para trabalhar numa empresa de logística. A casa ficou só ela e eu não estava. Quando voltava das viagens longas, havia uma cadência na rotina da Marlene que eu fui aprendendo a ler sem perceber que estava lendo. Ela ficava mais agitada nos primeiros dias depois da minha chegada, como quem está ajustando o ritmo de uma vida que eu havia interrompido. Havia dias em que o celular dela vibrava durante o jantar, e ela dizia que era a irmã sem olhar para a tela antes de rejeitar a ligação. Uma noite de março de 2016, cheguei mais cedo do que o previsto. Uma rota que havia sido adiada foi antecipada de volta por conta de mudança na janela de entrega do cliente. Liguei para a Marlene do posto antes de entrar em Uberlândia. Ela atendeu depois de 5 toques, mais do que o normal, com a voz de quem foi pego no meio de alguma coisa. Já está vindo? Estou no posto da BR, já entro na cidade. Uma pausa de 3 segundos. Tá, vou esquentar o jantar. Quando cheguei, a casa estava normal. Ela estava na cozinha. O jantar esquentando no fogão. Nada fora do lugar. Mas havia um copo de vidro na pia que não era da nossa louça. Um copo baixo, de borda grossa, que eu nunca havia visto em casa. Perguntei de onde havia vindo. Ela disse que a vizinha da esquerda havia passado para tomar café e havia deixado o copo esquecido. Aceitei. O copo ficou na minha cabeça por 2 dias. Depois fui esquecendo, como se esquece de fiação que você nota mas não rastreia porque parece que não é urgente. Não era urgente. Virou urgente mais tarde. De 2017 a 2019, os 2 últimos anos em que estive regularmente na estrada, o comportamento da Marlene foi mudando de um jeito que eu só consegui nomear depois. Ela ficou menos interessada nas minhas histórias de viagem. Antes ela perguntava sobre as rotas, sobre os lugares, sobre as pessoas que eu encontrava nos postos. Havia uma época em que ela pedia que eu descrevesse os pôr-do-sol que eu via na estrada. Disse uma vez que queria ver o que eu via, mesmo sendo por palavras. Em 2017 eu contava uma cena de uma parada em Palmas e percebi que ela estava com o olhar em outro lugar. Você está ouvindo? Estou, ela disse. Continuou. Mas não havia continuação possível depois disso. Quando me aposentei em dezembro de 2019, voltei para casa de vez. Esperava uma fase de reacomodação. 32 anos de estrada deixam marcas. No corpo, no ritmo, na forma como você ocupa um espaço. Sabia que ia precisar de tempo para aprender a ficar. Mas havia algo na Marlene que não era reacomodação. Era incômodo. Ela havia construído uma rotina de 12 anos sem mim presente. Uma rotina que eu não conhecia em detalhe. E quando eu cheguei para ficar, percebi que havia partes dessa rotina que ela não abria para mim. Saídas às tardes de quarta-feira que ela descrevia como compromisso no salão, mas que às vezes duravam 4 horas. Ligações que ela atendia no quintal quando eu estava na sala. A senha do celular que ela havia trocado em novembro de 2020 sem mencionar. Não perguntei sobre a senha. Não devia ter ficado quieto. Em março de 2023, o condomínio do bairro enviou um comunicado sobre aumento de arrombamentos na região. 3 casas haviam sido invadidas num raio de 2 quarteirões do Tibere. Por sugestão do próprio seu Antônio, que havia instalado câmeras na casa dele depois de uma tentativa de arrombamento em 2022, fui a uma loja de segurança eletrônica e comprei uma câmera externa de resolução alta, com visão noturna e armazenamento em nuvem. Instalei na testada da garagem numa tarde de sábado. A câmera captava a entrada da casa, o portão da garagem e parte da calçada à esquerda. Funcionava por detecção de movimento. Cada vez que algo se movia no campo de visão, ela gravava um clipe de 2 minutos e salvava no aplicativo com data e hora. Configurei, testei, mostrei para a Marlene como funcionava. Ela olhou para a câmera por um segundo com uma expressão que não soube ler na hora. Disse apenas, bom que a gente fica mais seguro. Não pensei mais no assunto. Até a manhã em que o seu Antônio atravessou a rua. Naquela tarde de março, 2 meses antes de ele me parar na calçada, eu havia saído para uma consulta médica de rotina. Fiquei fora por 3 horas. Quando voltei, havia um carro parado em frente à casa que eu não reconhecia. Um HB20 prata, placa de Uberlândia. Estava estacionado a uns 10 metros do portão, motor desligado. Perguntei a Marlene quem era. Não sei, ela disse. Deve ser de alguém da rua. O carro não estava lá quando saí, estava lá quando voltei. Saiu 20 minutos depois de eu chegar. Não conectei nada.
Não era para conectar ainda, mas o seu Antônio havia visto e havia guardado. E na manhã de 23 de maio, depois de 2 meses guardando, ele decidiu que não ia guardar mais. O aplicativo abriu com os clipes organizados por data. 30 dias de gravação. Centenas de clipes curtos de 2 minutos cada, acionados por movimento. A maioria era o que você esperaria encontrar. O carteiro passando, um cachorro na calçada, um carro manobrado na rua, eu mesmo saindo e entrando de casa. Mas havia um padrão que aparecia toda quarta-feira. Toda quarta-feira à tarde, entre 1h30 e 2 da tarde, um HB20 prata estacionava a uns 10 metros do portão. Ficava ali por um período de tempo que variava, mas nunca menos de 2 horas. Saía antes das 5. A câmera captava a entrada da garagem, não o interior da casa. Mas havia 2 clipes que capturavam o suficiente. No primeiro, de uma quarta-feira de maio, a câmera havia sido acionada pelo movimento do portão se abrindo. A Marlene estava na entrada. Não estava saindo, estava recebendo. E a pessoa que entrou pela porta da minha casa, naquela tarde de quarta-feira de maio, enquanto eu estava na consulta médica de rotina que eu havia avisado na noite anterior, era um homem de cabelo grisalho, porte largo, que eu reconheci pelo perfil antes mesmo de ele virar o rosto. Era o Edson Cavalcante. Fiquei olhando para a tela do celular por um tempo que não sei medir. O segundo clipe era de 3 semanas antes. A câmera havia sido acionada quando o portão abriu no sentido de saída. O Edson saindo. E antes de ele cruzar o portão, a mão da Marlene segurou o braço dele por 1 segundo. 2 segundos. Não era o gesto de quem está despedindo o encanador. Coloquei o celular na prateleira do painel. Olhei pela janela do carro para o asfalto da rua por um tempo longo. Lembrei da prateleira de madeira de 2013, do copo de vidro na pia, das saídas de quarta-feira que duravam 4 horas, da expressão da Marlene quando viu a câmera instalada na garagem pela primeira vez. Tudo que havia parecido isolado se encaixou de uma vez. A fiação que eu havia notado e não rastreado por 12 anos estava toda conectada ao mesmo ponto de origem. Fui até a casa do seu Antônio. Bati na porta. Ele abriu como se estivesse esperando o que provavelmente estava. Me convidou para entrar. Preparou café sem perguntar. Colocou a xícara na mesa e sentou do outro lado com aquela calma de homem que já processou o que vai dizer e está esperando o momento certo para dizer. Você viu? Ele disse. Não foi pergunta. Vi. Ele envolveu a xícara com as mãos. Ficou em silêncio por um momento. Eu vi esse carro pela primeira vez em setembro de 2022. Ele disse. Toda quarta-feira. Pontual. Às vezes eu estava na varanda quando chegava. Às vezes quando saía. Durante 6 meses fiquei sem certeza se era o que parecia. Em março, quando você instalou a câmera, pensei que você ia ver sozinho. Não vi. Eu percebi. Você nunca mencionou. Então eu fui esperando. Mas ontem de noite o carro ficou até às 6 da tarde. Pausa. Eu resolvi que não ia deixar mais uma semana passar. Fiquei olhando para ele. 14 anos de vizinhança silenciosa e respeitosa. E aquele homem havia guardado aquilo por meses, sem saber como falar, sem querer errar, sem querer me destruir desnecessariamente se estivesse enganado. Quanto tempo você acha que isso acontece? Eu perguntei. Ele respirou fundo. Geraldo. Eu me mudei para cá em 2009. Quando você ainda estava na estrada. Pausa longa. Esse homem eu já vi antes de setembro de 2022. Não disse mais nada. Não precisou. Voltei para casa naquela tarde. A Marlene estava na cozinha quando entrei. Me cumprimentou com naturalidade. Perguntou se eu queria café. Disse que não queria. Fui para o quarto. Abri a gaveta do criado mudo do meu lado. No fundo da gaveta, embaixo de documentos e de um carregador de celular velho, havia um envelope de papel craft que eu havia guardado ali em 2019 quando me aposentei. Dentro estava a foto do painel do caminhão. A foto do nosso casamento. Junho de 1983. O terno azul marinho. O vestido branco costurado pela mãe dela. Os dois sorrindo. Segurei a foto pelos 2 lados. Havia levado ela comigo por 11 anos numa cabine de caminhão. Havia olhado para ela em madrugadas de estrada quando o cansaço batia e a saudade de casa era um peso físico no peito. Havia me lembrado dela em cada transferência bancária que eu fazia na primeira semana do mês, pensando que estava cuidando de alguém que estava me esperando. Não estava me esperando. Nunca esteve, talvez.
Coloquei a foto de volta no envelope, o envelope de volta na gaveta, e liguei para o Marcelo. O Marcelo tinha 37 anos e morava em São Paulo. Ligar para ele naquele momento não foi instinto de pai buscando consolo. Foi a decisão de um homem que precisava de alguém de confiança que conhecesse a situação antes que qualquer passo fosse dado. Ele atendeu no segundo toque. Pai, tudo bem? Não, eu disse. Preciso que você venha a Uberlândia. Silêncio de 2 segundos. O que aconteceu? Não consigo falar por telefone. Precisa ser pessoalmente. A voz dele mudou. Não de pânico. De filho que entende que o pai está chamando de um jeito que não admite adiamento. Amanhã de manhã eu estou aí, ele disse. Desliguei. Fui até a janela do quarto que dava para o quintal. O fim de tarde estava entrando pela persiana com aquelas listras de luz dourada que só existem nas últimas horas antes do sol sumir. Um pássaro cantava em alguma árvore da rua que eu não via, mas ouvia. Fiquei ali parado. Havia uma parte de mim que queria ter errado. Que queria que os clipes fossem explicáveis de outra forma. Que queria que os 12 anos de estrada e de transferência bancária na primeira semana do mês fossem o que eu sempre acreditei que eram. Sustento de uma família, cuidado de uma esposa, responsabilidade de um homem honesto cumprida com integridade. Mas eu havia trabalhado com caminhão por 32 anos. Aprendi que desejo não muda diagnóstico. O que estava na gravação estava na gravação. O Marcelo chegou no dia seguinte às 10 da manhã. Entrou pela porta, me abraçou, olhou para mim com aquela expressão de filho que está avaliando o estado do pai antes de perguntar qualquer coisa. Depois olhou pela sala procurando a mãe. Ela saiu cedo, eu disse. Tem tempo. Sentamos na mesa da cozinha. Mostrei os clipes no celular. Contei sobre o copo de vidro de 2016, a prateleira de 2013, as quartas-feiras, a senha trocada, o carro prata. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou olhando para a mesa por um tempo. Pai, ele disse devagar. O nome Edson Cavalcante eu já ouvi antes. Levantei o olhar. Ela mencionou ele algumas vezes quando eu ainda morava aqui. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Achei estranho o quanto ela falava do nome, mas nunca perguntei. Ficamos em silêncio. O que você quer fazer? Ele disse. Quero saber o tamanho disso antes de qualquer coisa. Eu disse. Não quero agir sem saber o que estou enfrentando. Ele concordou. Você tem um advogado? Não. Mas o seu Antônio mencionou uma vez o nome de uma doutora que trabalha com família. Vou pedir o contato. Ele colocou a mão no meu ombro por um segundo. Eu fico aqui essa semana. Ele disse. Não precisei dizer mais nada. A doutora Fernanda Queiroz tinha 46 anos e um escritório pequeno no centro de Uberlândia, na Avenida Afonso Pena, 3º andar de um prédio comercial de fachada antiga. Fomos eu e o Marcelo numa tarde de quinta-feira. Ela nos atendeu na hora marcada, anotou tudo em silêncio, fez perguntas diretas e precisas. Não era do tipo que conforta antes de informar. Era do tipo que respeita você o suficiente para te dar o que você precisa sem envolver em algodão. Quando terminei de contar, ela fechou o bloco de notas. Primeiro, ela disse, os clipes de câmera são prova válida em processo de divórcio, com base em violação dos deveres conjugais. Segundo, as transferências bancárias realizadas durante o período do casamento, mesmo que para conta conjunta, são patrimônio comum, e qualquer desvio ou destinação irregular pode ser levantado na partilha. O que eu preciso saber é se há evidências de que recursos do casal foram utilizados em benefício de terceiro. Terceiro, o Edson. Como a gente descobre isso? O Marcelo perguntou. Levantamento de extrato das contas conjuntas. Se houve saques regulares, transferências para conta não identificada, ou compras em estabelecimentos que não correspondem ao padrão da família, isso vira argumento no processo. Olhei para o Marcelo. Eu nunca acompanhei os extratos de perto, eu disse. Ela gerenciava o dinheiro. A doutora Fernanda fez uma anotação. Com a sua autorização como titular, eu consigo solicitar o histórico completo. Você quer que eu faça isso? Quero. O histórico chegou em 5 dias. Sentamos os 3 na sala de reuniões do escritório dela numa manhã de segunda-feira. Ela havia separado os extratos em grupos. Despesas regulares da casa, transferências para o Marcelo nos anos em que ele estudava, gastos com cartão de crédito e uma terceira categoria que ela havia destacado com marca-texto amarelo. Ao longo de 11 anos, ela disse, há transferências periódicas para uma conta de pessoa física que não aparece em nenhum outro contexto das suas movimentações.
Os valores variam entre R$ 800 e R$ 2.400 por mês. A frequência é irregular, mas consistente. Pelo menos 8 meses por ano em todos os anos de 2011 a 2022. Fiz o cálculo mentalmente. Não fechei o número sozinho. Pedi a ela que fizesse. Valor estimado total considerando média de frequência e valores. Ela disse, olhando para a planilha que havia montado. É de aproximadamente R$ 187 mil ao longo de 11 anos. R$ 187 mil. O Marcelo ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio. A doutora Fernanda colocou o lápis sobre a mesa com cuidado. O CPF da conta de destino está identificado nos extratos de forma parcial. Com autorização judicial, conseguimos identificar o titular. Mas pela coincidência de período e frequência, desde 2011, o mesmo ano que a senhora menciona como o início da relação com esse homem, o quadro é bastante claro. Bastante claro. 11 anos de dinheiro mandado todo mês de dentro de uma cabine de caminhão no meio do Brasil. Para sustentar o marido da minha esposa enquanto eu estava na estrada. Marcamos a conversa com a Marlene para uma sexta-feira. Eu não queria que fosse em casa, não porque tivesse medo, mas porque havia 40 anos de história naquelas paredes, e eu não queria que a conversa final dessa história acontecesse num ambiente que ia continuar existindo depois dela. A doutora Fernanda reservou a sala de reuniões dela de novo. A Marlene não sabia o que estava esperando. Eu havia dito apenas que havia algo importante para conversar e que seria num escritório de advocacia. Ela perguntou se era sobre a casa, se era sobre o imposto. Disse que não era. Ela chegou sozinha, entrou na sala, me viu, viu o Marcelo, viu a doutora Fernanda com a pasta sobre a mesa. Ficou parada na porta por um segundo. Sentou sem que ninguém pedisse. Eu fui o primeiro a falar. Marlene, eu disse. Devagar. Cada palavra no lugar certo. Eu vi a gravação da câmera da garagem. Ela não mudou a expressão imediatamente. Houve um segundo, um único segundo, em que ela ficou completamente parada como se estivesse decidindo qual resposta usar. Então disse, que gravação? A câmera que eu instalei em março, às quartas-feiras. O HB20 prata. O Edson entrando pela minha porta enquanto eu estava na consulta. Silêncio. Geraldo, deixa eu terminar. Ela fechou a boca. A doutora Fernanda levantou os extratos das nossas contas dos últimos 11 anos. Há transferências regulares para uma conta de pessoa física que corresponde ao período em que você conheceu o Edson Cavalcante. Pausa. R$ 187 mil ao longo de 11 anos. O Marcelo estava de frente para ela com os olhos no rosto da mãe. Ela olhou para ele por um segundo, depois olhou de volta para mim. Você não entende o contexto? Então me explica. Pausa longa. A gente foi se afastando. Você passava meses fora. Eu estava sozinha. Você estava sozinha. Eu repeti. E eu estava sozinho dentro de um caminhão mandando dinheiro todo mês para sustentar uma casa onde tinha outro homem. Ela não respondeu. Eu não estou aqui para discutir. Eu disse. Estou aqui para te informar que o processo de divórcio já foi iniciado. A doutora Fernanda tomou a condução a partir dali. Apresentou os documentos. Explicou o que havia sido levantado, o que seria usado no processo, o que a lei previa em relação ao desvio de recursos conjugais. O advogado que a Marlene contratou nos dias seguintes tentou construir o argumento de que as transferências eram contribuições para necessidades da casa não documentadas. A doutora Fernanda rebateu com o levantamento completo de todas as despesas domésticas do mesmo período que não justificavam as saídas adicionais. O processo levou 9 meses. Em março de 2024, o divórcio foi finalizado. A partilha reconheceu o desvio de R$ 187 mil como dano ao patrimônio conjugal. O valor foi compensado integralmente nos bens que couberam a mim na divisão. A casa do bairro Tiberi ficou comigo. Ela a havia pedido. O advogado dela havia argumentado. A doutora Fernanda havia apresentado a documentação da origem dos recursos que pagaram a entrada da casa em 1994. 3 anos de economia do meu salário como motorista, antes mesmo do casamento. O juiz decidiu que a casa era minha. No dia em que saí do cartório com os papéis finalizados, o Marcelo estava no carro me esperando. Me perguntou se eu queria ir comer em algum lugar. Não, eu disse. Quero ir para casa. Fomos. Nos primeiros meses depois do divórcio, aprendi o que é silêncio de casa. Não é o mesmo silêncio de quando você está na estrada.
Na estrada, o silêncio da cabine é habitado pelo barulho do motor, pelo asfalto passando embaixo, pelo rádio que você liga e desliga conforme o estado de espírito. É um silêncio com movimento. O silêncio da casa depois que ela foi era outro. Era o silêncio de um lugar que havia sido habitado por uma vida que tinha deixado de existir do jeito que eu acreditava que existia. Passei as primeiras semanas reorganizando os cômodos. Não com raiva, com propósito. Mudei a disposição da sala. Pintei o quarto de uma cor diferente, um bege mais escuro que o anterior, que ela havia escolhido em 2015 e que eu nunca havia gostado, mas nunca havia dito nada. Comprei um sofá novo porque o antigo tinha o lugar dela marcado do lado esquerdo e eu não queria ficar olhando para aquela marca. O seu Antônio me ajudou a pintar o quarto numa tarde de agosto de 2023. A gente trabalhou em silêncio por quase 2 horas, cada um com o rolo na mão, e no intervalo para beber água ele disse apenas: "Você está bem?" "Estou indo", eu disse. Ele assentiu como quem entende que isso é o máximo que se pode responder honestamente naquele momento, e voltou para o rolo. Naquele dia, enquanto esperava a tinta secar, sentei no banco do corredor e abri a gaveta do criado mudo. O envelope de papel craft estava lá. Tirei a foto. Fiquei olhando para ela por um tempo com uma sensação diferente da que havia sentido no dia em que a descoberta havia acontecido. Naquele dia havia dor e raiva. Agora havia algo mais complexo. Uma mistura de saudade do que eu havia acreditado que era real e clareza sobre o que de fato havia sido. Não joguei a foto fora. Guardei ela de volta no envelope. Mas tirei o envelope da gaveta e coloquei numa caixa no armário do corredor, junto com outros documentos que precisavam existir, mas que não precisavam estar ao alcance da mão. Ela não ficaria mais no criado mudo, mas também não sumiria, porque o que ela representava, os anos de trabalho, as madrugadas de estrada, as transferências feitas de boa fé, eram parte da minha história, e a minha história não sumia junto com o casamento. O Marcelo passou a vir a Uberlândia uma vez por mês. Não porque eu pedi, porque ele decidiu. Chegava na sexta-feira à noite, ficava até domingo, ajudava em alguma coisa na casa, tomava café comigo nas manhãs com aquela calma de filho adulto que aprendeu que a presença vale mais do que o assunto. Numa dessas visitas, em outubro de 2023, ele me encontrou na garagem organizando ferramentas. Ficou parado na porta observando por um momento. "Pai, você ainda tem vontade de voltar para a estrada?" Dei risada. "Com 67 anos? Não profissionalmente, mas tipo, pegar a estrada por lazer. Uma viagem." Fiquei pensando. Havia uma rota que eu havia feito muitas vezes quando trabalhava pela transportadora, saindo de Uberlândia, passando por Araguari, subindo até Araxá, descendo pela Serra da Canastra. Uma paisagem que eu havia visto centenas de vezes pelo retrovisor, mas nunca havia parado para ver de dentro. "Podemos ir juntos", eu disse. Ele sorriu. Fomos em novembro. 2 dias. Uma estrada estadual, um carro pequeno, 2 noites em pousada simples. Não foi grande coisa. Foi suficiente. Na tarde do segundo dia, parados num mirante da Serra da Canastra, com o cerrado abrindo à frente e o vento frio de altitude chegando devagar, o Marcelo ficou em silêncio por um tempo. Então disse: "Eu lembro quando você voltava da estrada e ficava na porta da garagem por uns minutos antes de entrar em casa. Todo mundo achava que você estava cansado, mas eu achava que você estava preparando uma transição." Olhei para ele. "Era isso", eu disse. "Eram mundos diferentes. Eu precisava de um instante para sair de um e entrar no outro. E agora?" Olhei para o cerrado. "Agora é só um mundo", eu disse. "Mais simples, mas é meu. Tem coisas que eu aprendi nesse período que não saem mais da minha cabeça. Não porque eu queira que fiquem. Ficam porque foram compradas a um preço que não admite esquecimento. A primeira é sobre atenção. Eu vi sinais por 12 anos e construí explicações para todos eles. O copo de vidro estranho. A prateleira que ninguém pediu. As ligações rejeitadas. A senha trocada sem motivo declarado. Cada vez eu escolhia a explicação mais simples. A que não exigia que eu parasse e enfrentasse o que estava vendo. Não foi burrice. Foi amor. Ou era o que eu chamava de amor. Que na prática era a incapacidade de imaginar que alguém com quem você divide uma vida desde os 28 anos fosse capaz daquilo. Mas amor verdadeiro não exige que você ignore o que seus olhos estão vendo. Se algo não fecha, não fecha. E a conta que você não fecha na hora, fecha mais tarde com juros. A segunda coisa é sobre pedir ajuda.
Eu estava sozinho naquela manhã com o aplicativo da câmera aberto no celular. E a primeira coisa que fiz depois de ver os clipes foi ficar parado dentro do carro por 4 minutos tentando processar sozinho. Mas não fui ao Fernando ou ao Rodrigo com hesitação. Fui ao Marcelo naquele dia porque era o filho e porque era o que eu tinha. E ele veio. E o seu Antônio havia guardado aquilo por meses, porque não sabia como falar. Mas quando chegou o momento, ele atravessou a rua. As pessoas que ficaram do meu lado não precisaram que eu pedisse de joelhos. Só precisaram que eu abrisse a porta. A terceira coisa é sobre o dinheiro. Não estou falando dos 187 mil reais. Esse número dói de um jeito específico, mas não é o que fica no fundo. O que fica é a forma como eu nunca acompanhei o que entrava e saía da conta conjunta. Mandava e confiava. Confiava e não verificava. Confiar em alguém não é o mesmo que abrir mão da responsabilidade com o que você construiu. Você pode amar e ainda assim manter os olhos abertos. Isso não é desconfiança. É respeito por tudo que custou suor para existir. Meu pai não era homem de igreja toda domingo, mas havia uma frase que ele dizia quando alguma coisa dava errado de um jeito que parecia sem saída. Dizia: Deus não fecha uma estrada sem abrir um desvio. Eu pensei nessa frase muitas vezes nos meses depois do divórcio. Não de um jeito ingênuo, de quem acha que tudo sempre termina bem, e que a vida tem obrigação de compensar o sofrimento com alegria na mesma medida. Não funciona assim. Mas havia uma verdade prática naquela frase que eu fui entendendo devagar. A estrada que eu havia percorrido, o casamento, a confiança depositada, os anos na estrada trabalhando para sustentar algo que não era o que eu pensava. Essa estrada fechou, mas o desvio estava ali. O Marcelo que passou a vir todo mês sem que eu pedisse. O seu Antônio que atravessou a rua na hora certa. A doutora Fernanda com o lápis e o bloco de notas e o respeito de me dar o que eu precisava ouvir sem algodão. A viagem pela Serra da Canastra com o cerrado se abrindo à frente e o vento de altitude chegando devagar. A foto do nosso casamento está numa caixa no armário do corredor, mas o caderno de anotações de rota que eu mantive durante 32 anos de estrada está na mesa do escritório em casa, aberto, porque aqueles anos foram meus. O que eu construí com eles foi meu, e ninguém leva o que um homem construiu com honestidade, só o que ele deixa ser levado. Deus não fecha uma estrada sem abrir um desvio. Vale a pena resistir, sempre vale. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que entende o que é trabalhar por décadas, acreditando que está construindo algo junto com outra pessoa. Que sabe o que é o cansaço honesto de quem dá tudo o que tem sem guardar nada para si. E que reconhece, talvez pela própria experiência, que traição que vem de dentro de casa dói de um jeito diferente de qualquer outra coisa. Quero te fazer uma pergunta real. Você já confiou completamente em alguém? Dentro do casamento, dentro da família, dentro de uma parceria que parecia sólida, e descobriu tarde demais que aquela confiança estava sendo usada contra você? Pode ter sido dinheiro, pode ter sido traição, pode ter sido silêncio de quem sabia e não falou. Me conta nos comentários, não precisa de detalhe. Só me diz que você reconheceu algo nessa história. Porque esse tipo de comentário forma uma comunidade de pessoas que se recusam a acreditar que sofreram sozinhas. E essa comunidade tem um valor que não aparece em estatística nenhuma. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva quando os números dos extratos foram somados, alívio quando o seu Antônio atravessou a rua na hora certa, satisfação quando a casa ficou no meu nome, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que não estou falando no vazio, que alguém está ouvindo. E para mim, que escolhi contar essa história porque acredito que ela precisa ser ouvida, isso tem valor real. E se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que trabalharam com honestidade e foram traídas por dentro. Histórias que terminam de pé. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, mas ela existe. Talvez seja alguém que está agora notando sinais e construindo explicações, porque amar parece mais fácil do que encarar. Essa pessoa precisa saber que o instinto dela está certo, que existem seus Antônios no mundo, e que a conta que parece aberta sempre fecha. Meu nome é Geraldo, tenho 67 anos, fui motorista de carreta por 32 anos, e aprendi que a estrada ensina tudo o que você precisa saber sobre a vida.
Se você prestar atenção no que está na frente em vez de só olhar pelo retrovisor. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Esta história contém elementos ficcionais utilizados com fins narrativos e educativos. Nomes, datas, valores e situações foram adaptados para preservar a privacidade de todas as pessoas envolvidas. O que você sentiu ao ouvir? Isso é completamente real. Até a próxima história.